na condição de quem já viveu dos dois lados do balcão, no parlamento, como vereador na cidade de União da Vitória, e no executivo como prefeito por 2 vezes dessa mesma cidade, não poderia, senhor presidente e demais colegas, deixar de me manifestar nesse dia de hoje, principalmente quando algumas vozes tentam me dizer que é preciso silenciar sobre o ocorrido aqui nas semanas que antecederam. Não é do meu feitio jogar nada debaixo do tapete. Custe o que custar. Custe elogios ou custe críticas. Aplausos ou vaias, pois elas fazem parte da vida de um homem público. Eu gostaria de, nesse momento, com toda clareza, e pedir que todos aqui nesse plenário se desarmassem politicamente e pensassem que fazemos parte de um parlamento que não pode cometer a autofagia dentro e entre os seus pares. Estivemos muito próximo disso acontecer. Em alguns momentos que eu, inclusive, citei e tive a hombridade de falar para o parlamentar, que foi para o parlamentar Tadeu Venere, que eu me expliquei e disse para ele que eu respeitava muito, que é meu conterrâneo, mas que em algum momento ele incitou as invasões desse prédio. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião e peço ao senhor presidente que mantenha a ordem, porque enquanto o parlamentar está falando, tem que ser respeitado aqui nessa casa. Senão, é isso que tem que acontecer. Atenção, atenção. Peço isso. Olha, deputado, eu gostaria de pedir às galerias, nós conversamos com as lideranças da PP, fomos cordiais, abrimos as galerias, mas podem participar, mas deixe o orador falar. Apenas esse pedido que eu gostaria de fazer. No final, vocês vão à vontade. Não tem os adversários, os deputados como inimigos. Se alguma coisa avançou, é porque houve a intervenção também de todos os deputados dessa casa. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu quero encaminhar e já vou pedindo ao meu líder Paranhos que nós possamos, e aceito a parte dos meus líderes, dos meus colegas, e para dizer o seguinte, com toda a hombridade, que falei ao Venere que respeito esse parlamento e acho que eles estão fazendo o papel deles, correto. Os senhores deputados de oposição estão no papel de vocês. É esse o papel. O papel que vocês fazem hoje, o Traiano e o Rossoni fizeram no papel que o governador Requião era governador. Então, isso é democracia. Jamais vou condenar ou vou atacar. Mas quero só fazer uma reflexão para as pessoas que nos assistem e para as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que é preciso restabelecer a verdade. A verdade precisa vir à tona com coragem, sob aplausos ou vaias. A grande verdade que ninguém disse até hoje, a primeira delas, quem votou aqui dentro? Qual projeto foi votado? Me digam e me provem qual projeto foi votado aqui dentro. Me digam, qual projeto foi votado aqui dentro? Nenhum projeto foi votado aqui dentro, estabelecendo a verdade aqui. E alguém tem que ter a coragem de vir aqui e enfrentar, e eu tenho essa coragem para dizer, nenhum projeto foi votado, portanto, ninguém pode ser taxado de contra-educação. Existe um abstratismo, existe sim. Estão trabalhando no abstrato. Foi votado apenas, e procurem se informar, senhores educadores, procurem se informar, foi votado um requerimento. E aí digo com toda humildade, errado. Eu reconheço que votei o requerimento errado. E assinei hoje, senhores deputados, assinei hoje junto, porque é dado ao ser humano errar. E atire a pedra quem não errou uma vez na vida, iniciando o mandato. Eu errei e acho que muitos erraram de assinar o requerimento de comissão geral. Está sendo retirado. Senhor deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir, ou pode usar o horário da liderança do seu partido. Quero pedir licença ao meu líder para dizer o seguinte. E assim como ter a coragem de dizer que o governo errou.
Tenha coragem de dizer, vir aqui, dar a cara para bater e dizer, eu errei. Assumo o meu erro de ter assinado um requerimento que não vai mais existir essa figura nefasta, ultrapassada da Comissão Geral. Agora, se coloquem no nosso lugar, deputados iniciando o mandato na primeira semana. Não chega até mesmo um projeto dessa magnitude. E aonde que o governo errou? O governo errou ao propor uma discussão tão profunda como essa, sem uma ampla discussão. O governo trocou o tempo. O governo mandou o projeto para depois se explicar. Esse foi o erro. E aqui quero deixar bem claro a todos vocês que durante a discussão desse projeto houve avanços que sequer foram comentados aqui dentro. Eu falei de primeira, já, de pronto, quando eu recebi o projeto. Eu não concordo em retirar conquistas de muitos anos dos servidores. Vários deputados disseram, e o que aconteceu? Não era o ideal ainda, mas o governo propôs, nós propusemos, aliás, através de 34 deputados, um substitutivo, mantendo o status quo, mantendo todas as conquistas de longos anos do magistério. Ainda não era o ideal. Mas quero deixar claro aqui para os senhores. Eu tive, por parte do governo, a garantia e a lucidez, em tempo, a informação que os projetos relacionados aos servidores não voltam mais para cá. Não voltam mais para cá. E essa é a nossa posição da bancada. Se esses projetos não voltam mais para cá, nós não queremos mais discutir esses projetos. Quero deixar claro isso para todos vocês. Mas quero, ao finalizar, pedir também o seguinte: que a injustiça pairou de forma muito forte em todos esses movimentos. Pairou. Eu repito, se coloquem no nosso lugar. Eu faço aqui uma indagação pública. Quem votou o quê? Aonde que está? Me ache um projeto que foi votado aqui dentro para alguém ser taxado de contra a educação. Senhor presidente, eu quando fui prefeito da minha cidade, eu coloquei o plano de cargo, carreira de salário. Eu coloquei apostilas, uniformes escolares, eu respeitei a educação com diálogo. Mas é preciso também que os educadores se cuidem para não serem envolvidos por sectarismos de partidos que querem tirar proveito aqui. E aqui me reporto com toda a coragem. Me reporto com toda a coragem. Quem é Roberto Requião para vir falar em educação e vir falar contra servidor público? Quem é? Mandou os nossos agricultores. Vocês estão vendo como é sectário? Mandou nossos agricultores enfiar faixa onde? Em Tocumadim. É, tá frouxo. Aqui tá frouxo, mas eu não. Aqui que alguns pseudos professores quebraram. Mas quem é Roberto Requião para chamar e ofender a honra de algum? Ele que entrou com o Madim contra o piso salarial. Entrou com o Madim. Eu peço e vocês, às galerias que, eu também por peço, favor... E tenha coragem de falar aqui, e que eu só vou respeitar o Roberto Requião. O dia que ele me disser aqui quantos dólares tinha dentro do armário da casa do irmão dele. Que a empregada disse o seguinte, me escutem bem. A empregada disse o seguinte, mas nossa, que pecado. Eu peguei só um pouquinho que estava lá. Tinha tanto dólar lá dentro. Esse homem veio me ofender o parlamento. Eu tenho a coragem de dizer que eu não tenho medo do Roberto Requião. Não tenho medo. Esse homem, cadê a assinatura? Vocês estão vendo como é partidário? Eu não tenho medo. E digo mais, cadê Roberto Requião? A sua assinatura na CPI da Petrobras. Cadê? Cadê a assinatura do Requião na CPI da Petrobras? 88 bilhões foram desviados dos cofres públicos. 88 bilhões foram retirados da vida dos brasileiros. E cadê a assinatura do paladino, do moralista de cueca suja, Roberto Requião, que eu não tenho medo? Incomparável o tratamento que ele deu e eu não tenho medo. Vou pedir a parte e vou enfrentar aqui, porque não admito que ofenda esse parlamento. Falo em meu nome, em nome de todos os deputados. Eu não admito que ofenda esse parlamento. Senhor presidente, eu quero agradecer e dizer que
Vou tranquilo para casa. Com aplauso, com vaia. Mas disse o que eu penso. Disse a verdade. E digo mais. Me desafia a mostrar o projeto que foi votado aqui dentro. Aí vou aceitar ser inimigo da educação. Não sou inimigo da educação. E nós temos 4 anos pela frente. Nos respeitem. Muito obrigado. Eu peço às galerias, por favor, silêncio. Com a palavra o deputado Requião Filho, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, vejo que alegre coincidência. Escrito aqui no pequeno expediente, para falar da Gazeta do Povo, que informa que há 4 dias do pagamento dos nossos servidores, o governo não sabe como fechar o caixa para honrar as suas promessas. Mas, deputado Hussein, se o senhor não sabe quem é Roberto Requião, explico-lhe brevemente. Roberto Requião é o nome que no dia da Comissão Geral andou sozinho, sem segurança, no meio dos nossos servidores. Requião, deputado Hussein, é o nome que eles gritavam lá fora, enquanto o senhor estava dentro de um camburão. Volto agora, senhor presidente, ao assunto que me trouxe aqui. A Gazeta do Povo informa que há 4 dias do pagamento dos nossos servidores, o governo não sabe como fazer para honrar esse compromisso. Há 4 dias do pagamento dos nossos servidores, o governador não tem de onde tirar dinheiro para pagar a folha. Isso é algo que deve preocupar muito esta casa. Deve preocupar muito a oposição e o líder do PMDB, Nereu Moura, como deve preocupar os senhores da base. É um problema muito sério, é uma crise que o Paraná enfrenta. Já disse outro colega meu, aqui da bancada da oposição, que essa crise vem de um programa de governo mal sucedido. A Gazeta do Povo, a mesma que informa que não há dinheiro para pagar os salários, informa em sua versão impressa que o governo sabia disso desde 2013. Informa que foi montada uma comissão que avisou o senhor governador: haverá problemas de caixa para pagar os salários. Se um de nós, deputados, mentíssemos descaradamente em uma entrevista, corríamos o risco de perda de mandato por quebra de decoro. O melhor está por vir, dizia o ex-governador Beto Richa. O melhor está por vir, as finanças estão equilibradas. Mentia descaradamente o Beto Richa. Se fôssemos um de nós a falar isso, meu caro presidente, meu primeiro secretário, estaríamos no Conselho de Ética enfrentando quebra de decoro. Ora, governador, ao invés de mentir para o Paraná, deveria ter colocado a verdade à tona. Nós sabemos que a quebra de caixa é o descontrole de gastos do seu governo. Nós sabemos que a quebra do caixa é a falta de planejamento, é a ausência de estratégia. E muito mais que isso. O aumento de gastos com terceirização, o crescimento exponencial com a propaganda do governo do Estado. Porque nós não temos uma comunicação social, nós temos uma agência de propaganda. Porque neste atual governo, imagem é tudo, sede é nada. Trabalhamos apenas com a imagem para a reeleição. Sabendo que o governo estava quebrado, seus nobres deputados, o governador veio à televisão e deu entrevistas, inclusive na Rede Globo, após a sua vitória no primeiro turno, garantindo: o melhor está por vir. Ora, governador, se o melhor que estava por vir era o seu atual secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, lamento informar, mas ele não vale o que ganha. Registro aqui que estou fazendo pedidos a todos os conselhos do Estado para saber em quais conselhos está
empregado, este nobre estrangeiro, e saber qual é o seu real salário. Dizem a boca pequena que beira 110 mil reais por mês o salário do homem que quer cortar os benefícios do funcionalismo público do Paraná. Quero ver se tem coragem de responder, ou se mais uma vez vão omitir de nós, desta casa como um todo, e da população do Paraná, aquilo que deveria ser transparente e fácil de se ver em um simples site chamado Transparência Pública. Ora, se as pessoas não sabem quem foi o Requião ou quem é o Requião, eu sei quem... Para concluir, deputado Requião. Para concluir, senhor presidente. Eu sei quem sou, sei de onde vim e tenho certeza para onde vou. Tenho orgulho do pai que tenho, deputado Hussein. O senhor pode ter certeza disso. E presto o meu papel como oposição, fazendo fiscalização, cobrando do governo e me posicionando da forma que acredito correta. Se ofensas pessoais serão o tom da casa, podemos entrar nessa. O senhor pode ter certeza que capacidade de bater boca num nível tão baixo quanto o seu, eu não tenho. Obrigado, senhor presidente. Eu